O despertar da comunidade. Pois é, por esses dias participei de um episódio aqui na minha cidade, onde uma diretora de escola, da minha escola, onde ela já é conhecida por seu trabalho há mais de 15 anos. 25 anos de trabalho, 25 anos. Uma pessoa de altíssima competência. De repente, recebe um comunicado dizendo que essa pessoa está despedida, né? Podia ser exonerar, mas não foi exonerada, foi despedida por causa de um processo administrativo. Maravilha, né? Uma pessoa recebe uma notícia dessa, imagina o que isso já não causa no seu emocional, né? Mas isso é fato, aconteceu, né? Bom, enquanto comunidade, e eu pertencendo à comunidade, eu presenciei algo espetacular. Em menos de 24 horas, a comunidade escolar dessa escola foi capaz de se mobilizar. Bom, mas uma mobilização não é uma coisa tão simples assim. Alguém tem que dar um pontapé inicial, alguém tem que ligar o estupim, alguém tem que fazer alguma coisa para que essa mobilização aconteça. E é aí que eu quero chegar. Vejam vocês, graças à presença de um conselho escolar presente dentro da escola, na plenária do conselho escolar, que já tinha reunião marcada para aquele dia, fez-se uma modificação na pauta para poder acolher esta demanda. Eu presenciei mais de 60 pais e alguns professores também. E todos falando, sendo ouvido, articulando. O fato é que, no dia seguinte, toda essa comunidade sabia exatamente o que fazer, como fazer e qual o objetivo de fazer o que foi feito. Ou seja, documentos de denúncia ao Ministério Público, documento de pedido de explicação à Secretaria de Educação e por aí vai. Foi muito bacana, porque esse pessoal todo caminhou pela estrada até a prefeitura. Chegando lá, o prefeito atendeu. E quando o prefeito atendeu, foi uma coisa bem interessante. Pareceu que a gente estava vivendo uma ilusão, porque o prefeito simplesmente disse que não era bem do jeito que a gente estava pensando. Ou seja, nem verdade, a pessoa, no caso a diretora, e mais uma professora também envolvida no processo administrativo, ambas receberam este comunicado. Então, o prefeito informou que não era bem isso, que a partir dali havia 30 dias para as partes se manifestarem, por aí vai. Bom, isso não é condizente com a verdade documentada. Tudo bem, a gente vai caminhando e as coisas vão se ajeitar. O fato é, a princípio não era nem para a professora e nem para a diretora não ir mais na escola, era para continuar indo normalmente. Embora essa mesma escola tenha recebido a secretária de Educação informando que após o recesso teríamos uma diretora nova. Bom, isso foi o que aconteceu de fato. Mas, passando assim por cima de tudo isso, que eu fiz só para contextualizar, onde eu quero chegar? Eu quero chegar no ponto em que uma comunidade conectada com o seu devido conselho, ela é poderosa, ela assume o seu poder dentro da sociedade, dentro da comunidade. As pessoas não acordaram para isso ainda. Aqueles conselhos de bairro, conselhos municipais, coisas que são constituídas por lei, não é? Como no nosso caso, o conselho escolar, que desde a nossa Constituição até a legislação federal e legislação estadual e municipal, né, fazem com que esses conselhos sejam alguma coisa assim lícita, né? Alguma coisa que tem o seu devido peso. Agora, durante décadas, os conselhos têm sido apagados por alguns interesses, né, do executivo, que insiste em não entender a necessidade de partilhar o poder. E olha, estou falando do poder, não estou falando do dinheiro. Porque o prefeito ganha dinheiro, o vereador ganha dinheiro, os cargos comissionados ganham dinheiro, são políticos, maravilha. Mas eu estou chamando a atenção para uma outra classe de político, que não é remunerada. Somos nós, conselheiros, né? Somos nós também, comunidade. E costuma-se dizer que a comunidade é soberana, e ela delega, né, para os políticos, os mandatários, né, aquele poder para que eles administrem aquilo que é da sociedade. Contudo, à medida que o tempo passa, o que veio passando, né, esse grupo de políticos, eles começaram a se sentir donos da cidade, donos de uma prefeitura, e é onde todo o dinheiro que circula dentro do município passa na mão do político, principalmente do poder executivo. Então, essas pessoas decidem como que elas vão gastar, prioridades é com ela, tudo é com eles. Só que a nossa Constituição, pensando na comunidade, ela previu a criação do Sistema Municipal de Ensino. E lá ela quebrou essa estrutura centralizadora de poder, fazendo o seguinte: vamos pegar, por exemplo, a Secretaria de Educação, que faz parte do Sistema Municipal de Ensino, juntamente com o Conselho Municipal de Educação.
ambos têm o mesmo peso. Infelizmente, a estrutura que a Prefeitura dá para o Conselho Municipal de Educação é quase zero, justamente para que não possa agir, trabalhar ou existir. Não é? Porque a legislação diz para fazer, para fomentar, né, as condições necessárias para funcionamento. Prefeituras, 5.570 municípios, se tiver uma ou duas que pratique realmente o que a lei prevê, é muito. E o Ministério Público cruza os braços diante disso. O Ministério Público não tem, até hoje não vi, nem no meu município, nem em vários outros, o Ministério Público se envolver para fazer acontecer o cumprimento da legislação em relação à parte que fala de estruturar o Conselho Municipal de Educação. Não existe. Já vi sim. O Ministério Público, respondendo à minha denúncia, dizia assim, se o município for fazer essa estrutura para todos os conselhos, não tem verba, bababá. Quase como se fosse o próprio executivo se defendendo e falando essas palavras horríveis há alguns anos atrás que eu ouvi. Mas isso já passou. Agora, o professor Celso já sabe que existe uma corregedoria que atua para verificar se o Ministério, a promotoria do município, está ou não atuando de acordo com a legislação. Porque a promotoria tem as suas atribuições e ela precisa cumprir essas atribuições. E não é cumprir quando ela quer. Eu estou há 60 dias, pessoal, já mais de 60 dias esperando uma resposta do Ministério Público aqui no município. Fiz o contato, a informação que eu tive, sabe qual foi? Nós estamos aguardando. Né? Eles estão aguardando, né? O Ministério Público aguardando uma parte de pessoas do Ministério Público que está avaliando para depois me entregar uma resposta. E essa resposta tem a ver totalmente com isso que eu estou falando. E a resposta é sobre Secretaria de Educação não é órgão máximo da educação dentro do município, e sim o Sistema Municipal de Ensino. E o órgão deliberativo e normativo é o Conselho Municipal de Educação. Não é a Secretaria de Educação, que assume tudo isso e centraliza o poder. E o Ministério Público parece que tem muita dificuldade para compreender isso. Não sei se eu devo presentear com o meu e-book, onde pesquisas estão ali expressas, para ver se o pessoal consegue entender a importância de a Secretaria de Educação entender que tem que descentralizar o poder, tem que dar autonomia que as escolas precisam ter, conforme a legislação, e além de dar essa autonomia às escolas, tem que acatar que a Secretaria de Educação é o executivo. Né? Não pode deliberar e fazer a seu bel prazer. Tudo tem que passar pelo Conselho Municipal de Educação, ou seja, por sua plenária. Mas por que isso, professor? Porque é justamente lá que é o canal, é o lugar onde as pessoas, a comunidade tem vez e voz. Vocês já imaginaram? A comunidade pode estar presente, levantar a mão, qualquer uma das pessoas, e dizer, mas eu não estou concordando com isso por causa disso. E aquilo ali ter peso. Então, é isso que os mandatários não querem que aconteça. E isso, pessoal, está prestes a acabar. Porque depois da gente ver a força que tem uma comunidade escolar, quando se une e faz a sua estratégia, e tem um motor que consegue levar para frente as intenções da comunidade, seria um Conselho Municipal de Educação, seria o Conselho Escolar. Então eu estou falando hoje em função também do Conselho Escolar, porque o Conselho Escolar também, junto com as APPs das escolas, são instituições instituídas por legislação. Existe uma lei criando o APP, uma lei criando o Conselho Escolar. E esse Conselho Escolar, que é consultivo, deliberativo, fiscalizador, mobilizador. E agora o Conselho Escolar está aprendendo a mobilizar a comunidade para juntos determinar as ações que vão ser praticadas. Então, é muito interessante que quem estiver ouvindo este vídeo compartilhe com outras pessoas. Principalmente compartilhe com quem é pai, com quem é mãe, com quem é professor. E eu vou dizer uma coisa assim muito triste até. Tudo isso que eu falei agora, até agora, não é a parte principal do problema da educação. O problema é que toda essa estrutura centralizadora de poder, aonde, por exemplo, imagina, eu sou de um partido, o prefeito da minha cidade, qualquer cidade do Brasil, me nomeia para eu ser diretor de uma escola. E óbvio que ele me nomeia não por minha competência, porque eu sou um aguerrido, eu trabalho pelo partido e coisa e tal, e eu sou professor, pronto, então está tudo preenchido os requisitos. E aí eu vou atuar naquela escola. Pessoal, enquanto política comandar a escola, não tem educação. E é isso que tem acontecido. Ou seja, se a escola tiver coisas boas, vamos fazer assim para todo mundo ver. Quando a escola tem coisas que não são boas, a pessoa que está lá dirigindo a escola, ela se sente agradecida e, portanto, obrigada a camuflar as mazelas, as precariedades, para que a comunidade não tenha conhecimento disso que está acontecendo. Por isso, eu sou assim categórico em afirmar: professor, educador, não tem que ser político. E a escola não tem que estar na mão dos políticos. E quando eu falo, pode parecer pesado, professor, mas o senhor tem contra a pessoa ser um professor e ser político? Sim, pode ser um professor e pode ser político, é até bom que seja. Contudo, na hora que esse político aceita um cargo onde ele praticamente jura fidelidade ao partido,
ele já não é mais aquele professor de antes. É isso que eu quero dizer. E todas essas pessoas deviam refletir antes de aceitar um determinado cargo. Poxa, mas está assim, todo o Brasil é desse jeito. A pessoa que vai assumir uma Secretaria de Educação é uma pessoa que é professor. Um cargo comissionado que vai coordenar é professor. Todos partidários. E aí, o que isso fez com o Brasil? O que isso fez com o Brasil? Que há décadas já é assim. Talvez não vamos conseguir mudar isso agora, mas há décadas é assim. E aí, pessoal, toda a precariedade da educação está camuflada, porque os cargos comissionados de todas as escolas que prestam reverência ao mandatário que o colocou naquele lugar, todos eles estão ali para camuflar, para fazer a escola parecer que ela é boa, que está tudo bem. Se tiver um aluno gênio lá, então, que fez uma coisa linda, aquilo é divulgado como se todos os alunos fossem assim. É isso que a gente vê. A gente vai perceber que as crianças dentro de uma escola, elas estão assim, num trilho que deveria ser assim, depois da Revolução Industrial. Criança na escola para ser cuidada e também para ser ensinada, né? Cuidada e ensinada. O que está acontecendo é, as crianças estão sendo cuidadas muito melhor do que antes. Mas em relação a ensinar, não está sendo ensinado adequadamente. As crianças não estão aprendendo adequadamente. Está já comprovado que o QI da geração Z é mais baixo do que da geração Y. E isto é fruto deste tipo de atitude onde a comunidade não consegue enxergar e saber o que de fato está acontecendo dentro da escola. Por quê? Porque o processo de aprendizagem ele é uma coisa um pouco abstrata. Você não olha assim e diz, a pessoa aprendeu. Você precisa fazer testes. E a partir do momento que você faz avaliações, tem que saber fazer avaliações para confirmar se de fato está havendo aprendizado, que não está acontecendo. Porque um aprendizado para acontecer, ele precisa ser fixado na memória permanente. E para você botar uma coisa na memória permanente, hoje a neurociência já indica, já fala, a importância da repetição. Não basta uma criança entender o tema. Ela entendeu, tá. Vai para casa e não procura fixar, ela já esquece. Semana que vem ela já vem com tudo apagadinho. Mas o processo figurativo de frequentar a escola, etc., ele está acontecendo o tempo todo. E aí vem aquelas provas que são umas provinhas assim, pessoal, se preparem, tem prova no dia tal. Pessoal, tem prova no dia tal. Aí o pessoal, na véspera da prova, dá uma estudadinha. Até os pais, coitados, são iludidos, porque eles não são educadores, eles não sabem que esse não é o procedimento correto. Deixa para alertar o filho na véspera da prova. E alguns se desesperam, porque chega lá e percebe que a criança não entende nada, não anotou nada no caderno. O caderno é uma coisa assim, né, só figurativa. E aí a criança vai fazer a prova. Aí faz uma revisão, coisa e tal, faz a provinha. Se a pessoa tirar uma notinha, antes era 8, depois caiu para 7, agora está em 6. Provavelmente logo vai cair para 5, né? Para camuflar esse problema. Então a criança não tirou nota boa. Não, agora vamos fazer uma revisãozinha, tal, né? E vamos dar uma recuperação para todos os alunos. A lei fala, recuperar os alunos que tirarem abaixo daquele valor da média lá, né? Não, as escolas, né, essas escolas que já aderiram à função de assistencialista, não, é prova para todos os alunos. Aí aquele coitado do professor faz trabalho dobrado, porque corrigir prova, pessoal, não é uma coisa fácil. Corrigir provas, uma prova bem feita, não tem tempo de fazer, não dá condição de fazer nem naquela hora de atividade, que as pessoas querem obrigar 100% na sala de aula, na escola. Em geral, você vai gastar um pouco do teu sábado, pouco não, muito do sábado, muito do domingo e muito da madrugada. Por quê? Porque imagina uma professora que dá 6 disciplinas, um professor que tem 10 turmas, professor de arte, ou professor de educação física, ou de inglês. Como é que essas pessoas vão arrumar tempo para fazer uma correção, não é? Então eles fazem, o professor faz. Ele faz, e aí depois alguém fala, não, recuperação para 2, só não, é recuperação para todo mundo. Como quem diz assim, tem que fazer um jeitinho de tudo ficar parecendo que tá bom demais. E é isso que político em cargos educacionais produz. Porque o professor mesmo de verdade, ele sabe que aquilo dali não está fazendo fluir o aprendizado, né? Então, esse é o alerta maior. Além de eu estar falando que a comunidade começa agora a respirar, ocupar o seu lugar dentro da tomada de decisões, e todas as vezes que a gente perceber eventos como esse, que 30, 40, 50, 100 pessoas se reúnem, e junto com essas pessoas tiver o conselho escolar, estou falando de comunidade escolar, pode ter certeza, vai ter muito mais sucesso nas suas demandas, vai ter muito mais sucesso nas suas reivindicações. Por quê? Porque um conselho tem presidente, tem vice-presidente, tem as pessoas que voluntariamente se reúnem, no mínimo mensalmente, e ali discute os problemas da escola, pedagógico, administrativos, financeiros, ou seja, aquele próprio poder que uma diretora ou um diretor tem, já não tem mais aquele poder. Não tem, porque tudo é decidido na plenária do conselho.
Só que a comunidade precisa saber disso, abraçar e contar com pessoas que dirijam as escolas, que têm cargo de direção de escola, que sejam pessoas conscientes, noção de política, de democracia, para entender que elas não podem tomar decisões sozinhas. Não pode mais, acabou isso. As decisões têm que ser tomadas nas plenárias dos conselhos escolares. Isso vai evitar tantos problemas e é o único caminho para a gente recuperar essa aprendizagem baixa que as nossas crianças estão vivendo hoje e que ninguém praticamente está enxergando, porque de onde as pessoas fora da escola estão, né, não dá para enxergar se a coisa for camuflada por alguém, né? Então, eu estou chamando a atenção para que a gente possa ter esse cuidado e daqui para frente a gente possa contar mais com nossos conselhos escolares, com o nosso Conselho Municipal de Educação e os demais conselhos na área ambiental, na área da saúde. Quando todos eles acordarem, vocês vão ver uma revolução no planeta, porque o que acontecer de bom aqui em um município vai acontecer no outro, no país e no mundo, aonde a comunidade participa. Não vai ser mais pessoas que vão decidir sozinhas praticamente se o pessoal vai para a guerra ou não vai, se vai vender empresa ou não vai vender empresa, se vai terceirizar ou não vai terceirizar. A comunidade tem o seu canal, mas não está utilizando. E esse canal são os conselhos, ok? Compartilha isso, dá um like, bota um joinha aí, né? Para que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas possível, para que nas próximas reuniões de conselho escolar você possa estar lá dentro e elas possam estar lotadas, aonde a comunidade vai estar presente, ajudando nas tomadas de decisão. Tudo já existe para funcionar desse jeito. Só não está funcionando por quê? Porque a própria comunidade ignora esse poder que tem essa instituição. E os mandatários, sabendo disso, fazem questão de deixar o bicho quieto. Deixa lá, não mexe. Porque se mexer, nós vamos ter que dividir poder com eles. E os mandatários não querem dividir esse poder. A gente não está nem falando de dividir o dinheiro com a gente, porque nós, comunidade e conselheiros, não recebemos salário e nem reivindicamos nada disso. A gente quer sim participar nas tomadas de decisão. Quem sabe esse vai ser um político do futuro, né? Porque esse político atual, ele onera bastante o país também, né? Então vamos em frente. Um grande abraço, professor Celso Piarelli. Até mais.